Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo. Já peço também para você que estiver aí, não é inscrito ainda no canal, se inscreve aí. A gente tem bastante resenha bacana, críticas, comentários mais profundos em relação ao futebol em geral. E você está convidado a vir com a gente bater esse papo, então vai estar ajudando demais se você se inscrever. Deixa aquele likezinho também, se você tiver um hype sobrando por aí, esse novo recurso do YouTube, dá um hype também no vídeo para ajudar no alcance e para que outros torcedores também tenham acesso. E, obviamente, já coloca as suas opiniões aí sobre os comentários aqui. Lembrando, pessoal, que a sua opinião no vídeo, o seu comentário nesse vídeo, ele é uma extensão do conteúdo ao qual outras pessoas também terão acesso. Então, colabora aí com a gente, participa aí do vídeo junto com a gente e bora conversar. Por que que eu puxei esse vídeo aqui? À medida que as competições elas vão afunilando, a gente sempre tem alguns protagonistas surgindo. Hoje, por exemplo, nós temos daqui a pouco uma rodada da Copa do Brasil. Vai começar as rodadas da Copa do Brasil. E se você observar a Copa do Brasil, nós temos hoje equipes como, por exemplo, Corinthians, Atlético Mineiro, equipes que vivem momentos conturbados, só que estão na Copa do Brasil. E estão em fases decisivas da Copa do Brasil. Enquanto isso, equipes mais organizadas e estruturadas, a exemplo de Flamengo e Palmeiras, eles saíram dessas competições, embora eu ainda ache que era obrigação dessas equipes estarem lá disputando também. Porém, existe uma abordagem que um colega aí de um canal palmeirense, ele trouxe e ele fez uma análise interessante sobre a diferença do entendimento e do posicionamento das duas competições. Eu achei muito interessante o vídeo dele porque ele coloca a competição de torneios mata-mata como uma competição mais cíclica. Uma competição em que às vezes uma equipe com uma estrutura menos organizada, com problemas de bastidores, ainda assim ela consegue vencer competições como essa. E aí ele classifica a competição nacional, por exemplo, que hoje Palmeiras e Flamengo disputam, como uma competição que exige mais solidez, que exige um trabalho mais contínuo de suas gestões, mais organizado e cobra muito mais e também tem um impacto muito maior dentro do cenário nacional e do cenário mundial. Só que dentro dessa mesma análise, que ele faz uma análise muito boa, ele também coloca um ponto de atenção para o momento, por exemplo, que vive o Flamengo, que é um momento de evolução, que é um momento de ascensão, e para qual equipe pode bater de frente com o Flamengo, e obviamente ele cita o Palmeiras. Tem muitos torcedores do Palmeiras que não gostam desse comparativo, vou colocar o vídeo dele daqui a pouco. Muitos torcedores do Palmeiras não gostam dessa análise, dessa comparação. Só que à medida, pessoal, que o final da temporada vai chegando, e as competições elas vão ganhando esse teor mais decisivo, e a gente olha o Campeonato Brasileiro, a gente vê disputando Palmeiras e Flamengo ali, numa corrida pelo título, é importante a gente olhar sobre essa perspectiva, porque querendo ou não, o Flamengo pode ser a pedra no nosso sapato esse ano. O Flamengo pode ser uma pedra no nosso sapato na Libertadores, pode ser uma pedra no nosso sapato no Campeonato Brasileiro, e ano passado, se você pegar o mesmo momento ali do canal, você vai ver que nós falamos também muito sobre o Botafogo, lembra ano passado? Só que aí o Botafogo mostrou que fez um voo de galinha, né? Ele não foi muito longe, ele regrediu, o desempenho da equipe foi lá embaixo, vendeu um punhado de jogador, não conseguiu ter o mesmo sucesso do seu scouting, contratou jogadores ali que não chegam no mesmo nível dos jogadores que tinha no passado e parece que vive um momento ali meio que morno dentro da competição nacional. Libertadores já foi pro abraço, foi de arrasta. Então dessa vez a gente vai falar muito sobre essa questão de Flamengo e Palmeiras, a gente vai falando muito sobre isso. Eu vou colocar o vídeo dele aí, créditos, tá bom? Já lá ao canal do Sinote palmeirense. Vou colocar alguns trechos. Bora lá então, e a gente já volta. E por que eu falo que 2025 agora é o ponto da virada? Agora é o ponto da virada. O recado principal, se começou a ser dado uma parte do recado de 2019, com essa mudança, que foi com uma mudança de diretoria, inclusive, né? Saiu a gestão Landim, que ficou de 2019 a 2024, 6 anos, agora entrou a gestão do BAP. E com a gestão do BAP e também com o Felipe Luiz, eles passaram a priorizar o Campeonato Brasileiro. E o entendimento, para mim, está muito claro. Eles vão fazer isso quase sempre agora. E eles pensam muito grande. E tem gente que eu já vi gente falando, o futebol brasileiro é cíclico.
não sei o que. Meu amigo, o pessoal não está entendendo. Até 2003, você nunca foi campeonato brasileiro de ponto corrido. Então você nunca teve tanta chance de ter uma hegemonia, uma supremacia de 1 ou 2 ou 3 times. Era um pouco mais difícil, era um pouco mais ciclo, um monte de time desorganizado. Agora a gente entrou numa era mais profissional do futebol. Por que profissional? Porque tá entrando muito dinheiro. E tá entrando muito dinheiro e os times de maior torcida, em especial o Flamengo, né? No caso o time de maior torcida, o Flamengo, e o terceiro de maior torcida em algum grau também, o Palmeiras, ele se reestruturado num tanto, o Palmeiras nem tanto, que o Palmeiras tem uma torcida tão grande, mas no caso do Flamengo, a reestruturação foi tão forte que a dívida para eles hoje é quase irrelevante. Eu não sei quanto está a dívida, mas provavelmente a hora que eles quiserem, eles reduzem a quase zero essa dívida. Como quase reduziram o ano passado, sendo gastaram um pouco mais. Então assim, o meu ponto é, ou o Palmeiras se atenta para a nova realidade do futebol, que o Flamengo chegou para ficar no topo. Ele não vai mais sair do topo, é quase impossível. Claro que impossível não existe, mas é quase impossível. O Flamengo vai ser ou o Real Madrid ou o Barcelona. Só que aí que está agora o problema maior. Pode ser que ele não seja só o Real Madrid ou o Barcelona, pode ser que ele se torne o Bayern de Munique. E fica quase inalcançável o Flamengo, mas ainda está em tempo. Eu tenho um pessimismo nesse vídeo, mas em algum grau ainda está em tempo. Por quê? Porque pode ser que aconteça de que o Palmeiras não ganhe nenhum título esse ano. A chance do Flamengo ganhar os 2 principais títulos é muito grande. Mas a partir do ano que vem, o Palmeiras tem alguma base, alguns jogadores interessantes para o ano que vem. O que o Palmeiras não deveria fazer mais? Ele deveria se espelhar no Flamengo em algum grau. O Palmeiras não deve mais contratar jogador mediano de 25 anos. Jogador que vem para disputar posição, estilo Emiliano, Mikael, Sousa, Facundo. Esse tipo de jogador o Palmeiras não deve nem olhar mais. Isso que o recado tá dado, o recado que o Flamengo deixou pro Palmeiras com essa goleada de 8-0 e com esse desempenho, inclusive com um técnico espetacular, muito melhor que o nosso técnico horroroso, eles têm uns técnicos espetacular, técnico para Real Madrid, Barcelona, o Felipe Luiz, eu sempre falei isso e já teve gente acho que duvidou de mim. Com esse técnico, com essa gestão que procura aumentar a receita do Flamengo sempre cada vez mais e mais, sempre novas fontes de receitas, cada vez mais e mais. E para ele não ficar para trás, o que ele tem que fazer? Reitero, o recado tá dado. O Flamengo não tem jogador mediano no time titular. Não tem, é só jogador. Todos os jogadores do Flamengo serão titulares no Palmeiras. Boa parte dos reservas do Flamengo seria titular do Palmeiras. Nenhum titular do Palmeiras seria titular no Flamengo. Tá errado o perfil. Tá errado o perfil. O Palmeiras tem que parar de contratar jogador mediano. O recado tá dado. O recado é, com essa gestão, com esse técnico do Flamengo, com o dinheiro que cada vez está entrando mais, eles sempre vão ter times top. E assim, e o futebol, agora que é em ponto corrido, isso aí veio para ficar. No mundo inteiro é assim. Lembrando que eu vou deixar o link desse vídeo lá do canal do Sinote aí na descrição, tá? Vou deixar o link do vídeo na descrição, quem quiser acessar, esse vídeo dele é mais longo. Eu cortei várias partes dele porque também não é legal ficar colocando o conteúdo inteiro do cara aqui, né? Porque senão eu fico usando o trabalho do cara dentro aqui do canal. Então eu coloquei um trechinho menor, mas se você quiser ter o acesso à íntegra e a outras coisas que ele falou também e que é importante também, é só você acessar. Neto, o que você acha de tudo isso que ele falou? Eu acho que ele fez uma análise muito interessante, principalmente quando ele falou sobre essa questão da profissionalização do futebol brasileiro e da solidez de certas equipes, principalmente na competição mais relevante, que é a competição nacional. O Palmeiras, pessoal, já teve épocas aí que o Palmeiras caiu para a Série B e chegou a vencer a Copa do Brasil um ano antes, com um time totalmente desorganizado, totalmente desestruturado, super enfraquecido. Isso aconteceu na história do Palmeiras. Por quê? Porque a Copa do Brasil é um torneio de mata-mata que permite isso, mas o Campeonato Brasileiro não. Então foi muito interessante essa construção, essa análise que ele fez em relação às duas competições. E quando ele fala que a filosofia do Palmeiras ela tem que se aproximar da do Flamengo, eu também acho isso. Não é mudar a filosofia do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras ele tem que manter a sua filosofia original, assim como o Flamengo tem a dele. Mas nós devemos, pelo menos, nos aproximar um pouco. Se você olhar as contratações que o Palmeiras fez esse ano, algumas eu super concordei, eu acho que é jogadores que chegam para resolver. Outras são jogadores que estão ali para, vai disputar posição. A equipe do Palmeiras, na situação financeira e estrutural que está, e na forma como compete, na forma como tem a sua gestão técnica já muito sólida e há muito tempo ali, ela não permite mais, galera, contratar apostas. A gente tem que contratar jogadores que tragam
Resultado. E na minha opinião, contratação de Carlos Miguel é boa, contratação de Andreas Pereira é boa, contratação do Vitor Roque é boa, contratação do Paulinho mesmo pro ano que vem, ela é muito boa. Agora tem contratações ali, Sousa, Jefté, vamos lá, Mikael, que eu já considero contratações dispensáveis. Facundo Torres, por exemplo, contratação dispensável. Eu considero essas contratações dispensáveis. E eu acho que o Palmeiras poderia aproveitar melhor os seus recursos e trazer jogadores de um melhor nível, de um melhor gabarito. Não é mudar a filosofia, mas é se aproximar um pouco da filosofia para ter um time titular de maior força. Um time titular que já chega resolvendo os resultados e não que chega para brigar de posição. Para brigar de posição, pessoal, a gente tem a base. Nós temos jogadores na base hoje que conseguem brigar de posição. Se você pegar o Gilberto, que é lateral, ele consegue brigar de posição com eventualmente um jogador que esteja ali na titularidade ou na segunda opção de lateral. Então eu acho que esse mix que o Palmeiras pode continuar fazendo, só que em vez de trazer alguns nomes já carimbados, como trouxe no passado Bruno Tabata, Rafael Navarro, tem que esquecer tudo isso. Tem que esquecer tudo isso e trazer jogadores que realmente cheguem, vistam a camisa e resolvam a situação. Porque às vezes, com 4, 5 jogadores de um nível top, você consegue economizar mais e aproveitar melhor o seu recurso e continuar valorizando o trabalho de base e o trabalho da molecada para você manter os seus recursos financeiros lá em cima. Porque com certeza o Palmeiras ele tem uma torcida menor, por exemplo, que a torcida do Flamengo. Então para a gente se manter financeiramente saudável, exige mais esforço do que, por exemplo, o Flamengo. O Flamengo, se você pegar um jogo na segunda-feira, bate mais de 60 mil torcedores no Maracanã. O Palmeiras, o estádio já cabe menos. Aí às vezes tem show, reduz mais ainda o estádio. Então a gente tem que, sabe, ter criatividade com os recursos financeiros para fazer isso. Eu achei extremamente interessante o ponto de vista que ele trouxe e a maneira como a gente tem que continuar ali, ó, lutando para continuar fazendo frente à equipe do Flamengo. Mas para isso, nós precisamos de um posicionamento de mercado melhor. Não é mudar completamente a filosofia, eu acho legal cada equipe ter a sua originalidade, mas é a gente também se atentar para menos desperdício em contratações que a gente já sabia que não daria certo. Bruno Tabata, quando chegou, quem frequenta aqui o canal, eu falei que não daria certo. Rafael Navarro, eu falei que não daria certo. Jailson, eu falei que não daria certo. Mikael, eu falei também que não daria certo. E o resultado tá aí. A gente hoje tem um time sem criatividade, um time com jogadores que não conseguem resolver o jogo com a própria camisa. Então eles precisam coletivamente estar muito bem dispostos, porque senão eles não conseguem ser decisivos. E quando você tem um jogador, um nível técnico melhor, por exemplo, um Arrascaeta, às vezes o time pode estar desfalecido, pode estar muito mal em campo, só que ele consegue achar uma jogada, fazer aquele gol e de repente salvar o placar por causa da genialidade dele. É isso que a gente precisa, de jogadores mais geniais, e é isso que eu gostei na análise aí do canal do Sinote. Beleza? Então quem quiser, tá o link aí ó, do vídeo dele na íntegra nos comentários, acessa lá, manda um salve pra ele, fala que veio aqui pelo Opinião Por. Tamo junto, valeu, falou, até mais.